meditar nessa noite, Marcos 16, verso 15. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15, até o verso 18. Se você não trouxe o seu dízimo da sua oferta, você pode escanear o QR Code atrás e enviar o seu dízimo da sua oferta. Lembrando a todos os irmãos que são membros da igreja, quando você enviar o seu dízimo da sua oferta, envie o comprovante para a irmã Celina, que a gente tem que mandar para o contador, tá bom? Da contabilidade. Não deixe de notificar. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Senhor nosso Deus, Pai conosco, vem nos orientar, vem nos esclarecer segundo a tua vontade, vem fazer a obra nessa noite, vem ministrar a tua santa palavra em nome de Jesus. Sentar, irmãos. Irmãos, o que é comprometimento? Né? Você já parou para pensar o que é comprometimento? Você sabe mesmo o que significa comprometimento? O termo comprometimento significa empenhar-se com dedicação, né, em alguma coisa. Você vai empenhar-se, você vai se responsabilizar, você vai se dedicar àquele objetivo que você tem. Lembra do que Paulo diz nas suas epístolas? Eu corro, não sem meta. Eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar, e para isso eu esmurro meu corpo. Eu corro, mas não sem meta. Você tem uma meta. Qual é a sua meta nessa vida? A minha meta, quando você é jovem, é uma, quando você se casa é outra. Mas depois que você aceitou Jesus, mudou a chave na sua vida. Agora, a sua vontade é importante, mas não é o mais importante. O que eu quero é importante, mas não é o mais importante. O que a minha esposa quer é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que Deus quer. O mais importante é aquilo que o meu Deus requer de mim, enquanto homem de Deus, enquanto pai de família, enquanto líder, enquanto servo. Esse é o mais importante na minha vida. Cristo esteve aqui nesse mundo por 33 anos. E aproximadamente nos últimos 3 anos e meio da sua vida, foi lá em Caná da Galileia, quando iniciou-se o seu ministério, iniciou-se em Caná da Galileia, naquele casamento, ele transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. E então ele agora começou a evangelizar, cumprir a sua missão, pregar o evangelho, a ir pelas cidades. Depois ele escolheu 12, depois mais lá na frente, Lucas 10, ele escolhe 70 e manda para as cidades onde ele ia. Então Cristo é um estrategista. Olha, mandou de 2 a 2, vai para as cidades e vale e povoados aonde eu vou pregar. Vai lá na frente, vai curando os enfermos, vai falando, o mestre está chegando, Jesus está vindo. E quando Jesus chegava ali, encontrava um povo já ansioso. Coisa maravilhosa. Posso ouvir um glória a Deus? Então, com isso, ele fez discípulo, ele capacitou as pessoas, e agora é a nossa vez. Eu lembro na Epístola de Atos, a gente chama de livro de Atos, uma carta,
que foi interessado a Teófilo, escrita pelo médico Lucas, falou assim: olha, no capítulo 2, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, naquele sermão, ele expôs a promessa para vós, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Isso é para aqueles que estão longe. Para mim e para você é a promessa: arrependimento e batismo nas águas em nome de Jesus. É para mim e para você. Agora nós temos que continuar a missão de Cristo. Nós temos que continuar essa missão. Já contei aquela historinha de quando Cristo ele chegou, quando ele encerrou o seu ministério aqui na terra, quando ele morreu, ressuscitou, ele subiu ao céu, foi assunto ao céu. E diz a Bíblia, diz a história, que ele chegou lá no céu e os anjos perguntaram ao Senhor como é que foi lá na terra, como é que foi, e Cristo começou a descrever os milagres, começou a descrever as curas, começou a descrever as conversões, o que tinha acontecido, o que ele sofreu, o que ele passou, a crucificação, o Calvário, e depois ele falou, e Senhor, qual é o seu plano? Então eu falei assim: durante esse tempo todo, eu treinei ali 12 homens, para levar o Evangelho, continuar a minha missão. Diz a história que os anjos perguntaram: Senhor, mas se esses homens falharem, qual é o teu plano B? Que eles falam, né? Como vai ser? O que você vai fazer? Se eles falharem, acabou tudo. Porque eu conto com eles. Bom, Senhor, conto com você. Isso que eu quero falar para você hoje. De uma igreja comprometida, um povo comprometido, uma igreja comprometida com Marcos 16:15, Mateus 28:19. Ide por todo o mundo. Mateus 28:19 e Marcos 16:15. Ide. Com esse ide tão importante em nossos dias, talvez muito mais do que antes. Que as pessoas estão querendo evangelizar apenas via internet, WhatsApp, é bom? Claro que é. Mas o contato físico é insubstituível. O olho no olho nunca vai ser substituído. Então, o ID são aquelas almas que estão lá fora perecendo. Estão perdidas nas drogas, na prostituição, nos vícios. São os casais que estão sofrendo. É ruim, tem hora que, de vez em quando, eu não vejo televisão, mas de vez em quando, semana eu acabei ligando e eu vi uma reportagem que me doeu o coração. Uma jovem de 22 anos, mãe de duas crianças, uma moça muito bonita. O companheiro que ela morava vivia espancando e trancou ela em cárcere privado. A família foi lá, conseguiu tirar ela. Daí a algum tempo, ele chamou ela para ir lá, queria conversar. Esses caras vão de lá, né? Diz os especialistas que esse tipo de pessoa vão de conversa. E ela acabou indo lá. E sabe o que ele fez? Ele assassinou ela com 10 facadas nas costas, inclusive a filha de 2 anos e a de 5 viram. A de 5 anos viu a mãe e ela foi receber uma facada no braço também. Sabe por quê? Essas pessoas que estão mortas, perecendo, precisam da nossa ajuda. Agora, temos uma igreja comprometida com o ID, só que para isso acontecer, você que está aqui hoje, precisa se converter. Pastor, eu já me converti. Será que você se converteu mesmo? Será que você está vivendo a sua fé? Será que se eu for aí com o microfone, falar, vem, levanta e conta um milagre que Deus fez na sua vida, você tem? Será que você tem uma experiência com Deus? De algo extraordinário que Deus fez na sua vida? Qual é a sua atitude para com o seu Deus?
você se enche, para depois você levar o azeite para os outros. Mas recebereis poder. Não, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro, os discípulos, vocês vão lá para Jerusalém, fica lá. Vai para lá, ora, busca até o Espírito descer. Porque nós temos que orar até o Espírito descer sobre nós, até a gente ser cheio da graça de Deus. Aí você é testemunha. Aí você vai ser testemunha. Então, pergunto, como se faz missão? Responda para mim, como é que se faz missão, igreja? Como é que a gente faz missão? Com compromisso. Com pessoas comprometidas e dedicadas com a obra de Cristo. Pessoas que estão dispostas a pagar um preço. Como foi dito aqui, aquele que põe a mão arada não pode olhar para trás. Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem como, não tem volta. Então o Senhor está precisando de pessoas comprometidas, pessoas que queiram fazer como Deus falou para Abraão e Sarai: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrar. É a pessoa que vai deixar a mesmice, vai deixar o mundo, sair, você tem que sair desse mundo, mas você saber sair dos princípios que regem o mundo e ser governado pelo céu, para poder salvar aqueles que estão lá no mundo. Como mesmo Paulo diz: eu fiz de tudo para por todos os meios eu poder salvar apenas alguns. E olha que o homem salvou mais da metade do mundo da sua época, diz a história. E alguns historiadores falam que, olha, o Evangelho, todo o Evangelho, deve mais de 50% a esse homem de pequena estatura chamado Paulo. Porque falamos disso, que com efeito a minha presença não é tão grande, mas as cartas são. Porque Paulo não era mundial de estatura. Provavelmente. Mas o poder estava na sua crença. Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para toda a vida. Então, irmãos, com pessoas comprometidas com o quê? Com a oração. O que move a mão de Deus? É ou não é a oração? Não é a oração que toca no coração do homem? Lembra quando quem já leu o livro de Zacarias? Deus um dia falou a Zorobabel: não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como é que nós vamos cumprir o ide se Cristo, antes dos discípulos irem, mandou ele ser cheio? Você vai para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejam revestidos. Lá que a gente sabe que depois eles gostaram tanto de ficar lá que não queriam sair. Aí Deus mandou uma tribulação através do jovem chamado Saulo, que assolava a igreja, e todo mundo teve que correr. Mas quando a perseguição levantou, era o plano de Deus, que quando eles saíram, todo lugar que iam, ia pregando e evangelizando. A pergunta é: por onde você passa, você fala do amor de Deus? Qual foi a última vez que você trouxe o Evangelho para alguém? Falei aqui esses dias. Meu primo, pastor Aziel, passou aqui esses dias. Eu só estou aqui hoje porque ele tirou um tempo para me evangelizar. Eu só estou aqui hoje porque eu já conheci a Bíblia. Eu li a Bíblia de 12 anos de idade. Mas quando eu comecei a entender a universidade, ele todo dia saía do seu trabalho na Cebrada e parava o ônibus lá perto do meu trabalho. Eu sou na Rua Bela Vista, no 62. E lá ele ficava comigo falando da palavra de Deus. Quase
todo dia. Até que eu me converti, fui batizado nas águas, e aí o processo cabe a mim. É você fazer isso, evangelismo é isso, fazer missão é isso. Qual foi a última vez que você pode ver alguém batizando nas águas naquilo ali? Eu jejuei e orei muito para Deus fazer um milagre na vida dele. Não é dizer que Deus fez por minha causa, não. Eu só estou aqui porque Deus usou aquele rapaz. Entendeu? Deus vai te usar também. A oração é a única ferramenta que o crente tem que resolve tudo. Sabe aquela ferramenta que você usa para qualquer coisa? Como a gente queria uma ferramenta dessa, né, senhor? Quer serrar? Tem. Quer parafusar? Serve. A oração é a única ferramenta que serve para qualquer coisa. Está angustiado, oração. Está doente, oração. Problema no casamento é oração. Está endividado, é oração. Está feliz, é oração de agradecimento. Então, qualquer situação na sua vida, a oração resolve. É a oração que vem na frente. É por isso que Paulo diz a Timóteo: antes de tudo, Timóteo, se use a prática da oração súplica. Então, além de tudo, precisa-se de pessoas comprometidas com o estudo da palavra de Deus. Porque se você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não sabe suas promessas, né? Você não sabe como Ele age. Ah, pastor, eu oro e falo com Deus. Que maravilha, Deus fala através da oração. Mas a Bíblia nos orienta como orar, como agir, como nos comportarmos diante das situações. Porque se você não conhece a Deus, você não pode receber as promessas de Deus. Está vendo? A oração e a leitura bíblica nunca vai faltar, não pode faltar na sua vida. Romanos 10, 14, vai citar esse texto outro lá, né? Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Agora o segredo está aí. Como é que vai ouvir o Evangelho se não tem quem pregue? Pastor, eu não sei se eu dou conta. Irmãos, eu já falei aqui, eu sei que eu não sou exímio pregador, eu sei disso, eu sei das minhas limitações, mas eu não dava conta de falar 3 palavras em público, sem gaguejar umas 10 vezes. Prova disso, que a minha sogra vivia pegando meu pé. Eu gaguejava demais. Olha, irmão, quando Deus der nascer, eles vão falar assim, eu gaguejava muito. Eu ficava vermelho de raiva. Mas o Senhor transforma. Então, para que alguém possa pregar, ele precisa primeiramente crer. Para que alguém possa pregar, ele precisa saber como Deus age através da sua palavra. E se conhece a Deus, irmãos, através da Bíblia e da oração. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Estuda a palavra. Os irmãos que estão fazendo IBA, não é para ter um diploma, é para você ter uma carreira. Não é para ter um diploma, mas para eu ter um ministério. É fácil? Não. Se você não quer sofrer, para hoje. Não estou brincando, sofrimento é muito mesmo. Tem coisas na nossa vida que é só você e Deus. Ninguém vai saber. É você e Deus. Mas com Deus você vence. Sem Ele você pode estar junto que tiver que vai perder. Então o Senhor está precisando de pessoas comprometidas com oração, com estudo bíblico, com santidade. Levítico 20, verso 26. Serei santo, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei para seres Deus. Santidade
santidade, irmãos, é um processo. Não estou falando de ser santo, santidade, santo é diferente. Santo só é Deus, santidade é um processo na nossa vida. É o que Oséias diz no seu livro, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer se santificar. E é interessante, quanto mais Deus te usa, mais você quer que Ele te use. Você quer orar mais, buscar Deus mais, para Ele poder te usar, para você poder abençoar outras pessoas. Então a santidade da nossa vida é eu me dedicar à minha oração, vigiar o meu comportamento, no meu trabalho, na escola, na família, saber que quando eu me casei, agora eu me casei para agradar a minha esposa. Você que é jovem, se casou para agradar o seu marido. E agora, não adianta se aparecer o príncipe encantado que for. Você escolheu. Agora, como disse o pastor Cláudio Duarte, hashtag chupa essa manga. É sua. Se vira. É assim? Então, seja dedicado no seu processo de santidade. Ora mais, leia a Bíblia mais. Busca a Deus mais. E outra coisa, irmãos, que eu deixei por último. Eu escrevi isso aqui agora em 5 minutos. Como é uma igreja comprometida, um povo comprometido? Como é que se faz missão? Com dinheiro. Pergunta: você vai no supermercado sem dinheiro? Não passear. Olha, o estômago está roncando, não pode comprar uma bolacha. Você faz alguma coisa sem dinheiro? Não. Faz, cara. Por que será que tem gente que acha que a igreja faz as coisas sem dinheiro? Será que o nosso pai é rico? A Bíblia diz que em Ageu, minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é rico. Mas Ele tem seus princípios. Ele usa a sua fé. Eu vi um relato hoje, semana, sobre uma das filhas do Silvio Santos, a mais velha de tudo, no seu nome. E ela falou, depois que ela se casou, ela foi trabalhar, não trabalha com televisão nem nada, e ela passou muita luta, muita dificuldade. Ela chegou a pedir emprego nas escolas, que as filhas dela trabalhavam para ela ver que ela não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Porque o pai falava, não é obrigação minha, isso é uma obrigação do seu ex-marido. O pai não ajuda. Sabe o Donald Trump, os filhos dele? Você sabe que escola que ele estuda? Sabe que ele estuda nas melhores escolas lá nos Estados Unidos? Ou nas comuns, cara? Ah, mas o pai dele é bilionário, mas tem que aprender. Deus quer que você aprenda a depender dele também. Que você ore, fale com Deus. Deus não vai mandar nada do céu, não. Ele vai te capacitar. Eu estava ministrando aqui essa semana, na quinta-feira, sobre em determinado momento eu estava falando da viúva, que o seu marido morreu e ela ficou devendo, e os seus 2 filhos iam ser vendidos como escravo para pagar a conta. Quando ela chegou para falar com o profeta, falou assim: olha, meu marido, teu servo morreu. A mulher é sábia. Você que é mulher, você tem que ser sábia também. Tu sabe que meu marido era fiel. E o profeta falou para ela: mulher, o que eu vou fazer por ti? O que tu tens em casa? O que você tem lá para me te abençoar? Tua serva não tem nada. Não posso fazer nada. Não, lembrei, então, retire azeite para você. Serve. O que você tem hoje, irmãos? Deus vai usar você, abençoar o que você tem, te multiplicar para que você possa trazer para a igreja, abençoar quem está precisando, abençoar e financiar a obra, como nós fizemos ontem na igreja de Goiás.
Por quê? Porque tem almas que precisam. Alguém pagou esses bancos. Alguém tem que pagar a energia de sustento. Alguém tem que pagar a água. Então o que você precisa fazer? Seja fiel. Saiba que Deus quer que você dê com prazer, com alegria. Por quê, pastor? Porque Deus sempre nos dá o melhor. É ruim quando a gente é roubado como eu fui hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar coisa muito melhor. Não precisa preocupar. Não se preocupe. Nosso Deus é Deus que tudo pode. Como é então que o Senhor precisa de pessoas que oram, comprometidas com a oração, estudo bíblico, pessoas comprometidas com a santidade, preocupadas com as finanças da igreja, a oferta, o seu dízimo, com as missões e com o louvor de adoração. Vou te dizer que a igreja não precisa de cantores. Não. Eu nunca pedi um cantor para a igreja. Nunca quero um cantor aqui. Eu quero adoradores. Eu quero levitas. O que é um levita? É aquele que tem compromisso com Deus. Ele ora, santifica, para quando ele pegar o instrumento dele, quando ele começar a tocar, o milagre vai acontecer. Davi era levita. Porque quando ele dedilhava a harpa, quando ele via que Saul estava agitado pelo espírito maligno, Davi apenas de dedilhar a sua harpa, o espírito maligno saía. Porque ele era ungido por Deus. Ele tinha a unção de Deus na sua vida. Estude, dê o seu melhor. Se você é músico, aperfeiçoe, estude, trabalhe, dê o seu melhor. Pode comprar um instrumento melhor, compre, trabalhe, seja fiel. Mas saiba de uma coisa: a oração é insubstituível na sua vida. Irmão, você que é casado, a oração na sua casa é uma das coisas mais importantes que tem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tem que orar mais que o marido. Ei, mas, em primeiro lugar, tem hora que a gente dá muito trabalho. Os irmãos até fecham a cara. Vamos dar trabalho? As irmãs dizem sim ou não? As irmãs estão boazinhas. Vamos dar trabalho ou não? Dá não? Eu acho que dá. As irmãs estão sendo boazinhas. Está com medo de chegar em casa, dá problema. Seja sábio, ore. Irmão, seja sábio, ore para sua esposa, ore para sua família. Reúna a sua família em torno do altar. E o Senhor está precisando de um povo comprometido. O tema hoje é um povo comprometido. Um povo comprometido com a oração, um povo comprometido com a santidade, um povo comprometido com a palavra de Deus, um povo comprometido com a santidade. Santidade começa na mente e se termina no coração, em todos a área da sua vida. Tem gente que fala: por que Deus está preocupado com o que eu visto, com o que eu deixo de vestir? Porque você foi transformado por dentro. O interior reflete o exterior. O exterior reflete o que está lá no interior. É impossível o Espírito Santo entrar na vida de alguém e não mudar ele. Eu não conheço um que foi tocado pelo Espírito Santo e não foi transformado. É por isso que Paulo diz: em Cristo Jesus você é nova criatura. Venha ficar em pé. Se comprometa mais. Veja onde você está falhando e melhore. Como é que está seu nível de oração? Como é que está seu comprometimento com a sua Bíblia? Como é que está o seu comprometimento com a santidade sua? Como é que está a sua vida financeira? Está bagunçada? Começa a devolver o seu dízimo e fala: Senhor, começa a me abençoar. Vai me abençoando, que eu não quero dever nada a ninguém. Se 2 vezes não mudar, eu não dou não, porque Deus é fiel. Comprometa-se com louvor e com adoração, e o milagre vai acontecer na sua vida.
Amém? Oremos.